Criou um menino perdido sem saber que seus pais eram milionários. Algum tempo depois, não imaginava a surpresa que teria. Mariana sempre admirava as crianças e se encantava de ver como elas riam enquanto brincavam e a forma tão simples com que elas viam o mundo. No entanto, Mariana nunca pôde ter seus próprios filhos, pois as pessoas com quem se relacionou não tinham interesse em formar uma família tradicional e ter filhos, assim como era o seu maior desejo, que sempre geravam problemas em seus relacionamentos. Por isso, ela decidiu, aos 35 anos, trabalhar como assistente em um orfanato. Ela era psicóloga de formação. Assim, parte de seu trabalho se concentrava em atender as crianças que chegavam ao orfanato para que pudessem sentir-se acolhidas e seguras. Se você gosta de histórias incríveis como a que nós vamos contar neste relato, se inscreva no canal e deixe seu gostei. Mariana era uma mulher muito doce, porém, uma pessoa calada e reservada, o que passava a outros a impressão de que era muito séria. A princípio, as crianças se sentiam intimidadas por ela, porém, logo se apegavam tanto como a uma segunda mãe. Como uma forma de estar cercada por crianças, ela havia adotado um cachorrinho e lhe dado o nome de Snow. Snow era um cachorro de raça que, igual a ela, de início causava receio a alguns, mas logo que se aproximavam, se davam conta de que era um cachorrinho muito doce e brincalhão. Depois de alguns anos trabalhando como assistente naquele orfanato, chegou às suas portas um menino muito pequeno, aparentando ter apenas uns 3 anos de idade. Ele se chamava Pedro. A criança chorava muito, chamando por seus papais. Entretanto, por ser tão pequeno, não sabia pronunciar o nome de seus pais, nem como chegar à sua casa. De início, não correspondia a Mariana a responsabilidade de atendê-lo, por ser ainda muito pequeno. Porém, o menino ficou apaixonado pelo cachorro de Mariana, e toda vez que ela chegava ao orfanato, Pedro corria para brincar com Snow. Pedro era um menino muito inquieto, apesar de ser tímido. Sua maior diversão era brincar com o cachorro de Mariana. Assim, sempre chegava um momento em que as cuidadoras não encontravam outra solução a não ser ir deixá-lo na sala de Mariana. Pouco a pouco, Mariana foi se afeiçoando mais e mais ao menino, e o menino gostava muito de estar perto de Mariana, pois ela era muito amorosa e doce com ele. Passados 1 ano que Pedro havia chegado ao orfanato, Mariana passou a pensar muito na possibilidade de adotá-lo. Mas para isso, existia muita burocracia. Além disso, se perguntava se o menino realmente seria feliz em tê-la como mãe. Pedro, por um lado, sentia-se triste por não saber onde estavam seus papais, porém sentia-se bem no meio das outras crianças e se mostrava alegre com seus coleguinhas e cuidadores. Mas, justo quando Mariana começava a desistir da ideia da adoção, Pedro passou a chamá-la de mamãe. Nesse momento, Mariana decidiu legalizar sua decisão e começar o longo processo para a adoção, o qual levaria mais ou menos 1 ano. Quando Pedro estava com 5 anos, finalmente chegou o momento que tanto Mariana aguardava, um filho a quem ela iria cuidar e amar. Assim, Pedro, Mariana e Snow passaram a levar uma vida simples e feliz, estando sempre juntos em cada momento bom e também enfrentando juntos as adversidades que apareciam. Quando Pedro completou 18 anos, já não tinha lembranças claras de seus pais biológicos, apenas a certeza de que Mariana era sua mãe adotiva e que a havia conhecido quando chegou ao orfanato. Pedro havia decidido estudar engenharia, sentia-se atraído por grandes construções e suas complexidades, trazendo um estilo moderno às cidades. Mariana tinha muito orgulho de seu filho. Ela havia trabalhado duro para pagar os primeiros anos de estudo dele. Mas chegou o momento em que Pedro conseguiu encontrar um trabalho de meio período e assim passou a ajudar Mariana com os gastos e a pagar parte de seus estudos. O trabalho era como assistente de secretário de uma empresa de construção. Era o trabalho perfeito para começar a pôr em prática seus conhecimentos de engenharia e aprender mais. E ainda tinha a oportunidade de trabalhar lado a lado com o dono da construtora, o Sr. Antônio Alcântara. O Sr. Antônio era um homem sóbrio e muito sério, de classe média alta, nunca sorria e estava sempre impaciente por resultados concretos.
não despertava muita simpatia dos funcionários da empresa, e os empregados mais achegados a ele não duravam mais de 1 ano em seus cargos. E foi exatamente o que aconteceu com o secretário de quem Pedro era assistente. Certo dia, ele entregou um pedido de demissão e nunca mais retornou ao trabalho. Assim, logo Pedro assumiu a posição de secretário principal do engenheiro-chefe e passou a ter mais contato com o Sr. Antônio. Pedro aprendia rápido e tinha uma mente veloz. Assim, se adaptou fácil às novas responsabilidades. O Sr. Antônio apenas prestava atenção ao trabalho de Pedro e sempre deixava recados com ele para se comunicar com os outros engenheiros, informando onde se encontraria. Em uma tarde de folga, o Sr. Antônio se encontrava em um parque junto com sua esposa Cláudia, dando um passeio para tirar um pouco o estresse do trabalho. Nesse momento, se encontrou com Pedro e Mariana, que também estavam dando um passeio com seu cachorro. Pedro cumprimentou o Sr. Antônio e o apresentou Mariana como sua mãe, e o Sr. Antônio fez o mesmo e lhe apresentou sua esposa Cláudia. No entanto, Cláudia não pôde deixar de notar em Pedro alguns traços de semelhança com seu marido quando mais jovem, tanto assim que chegou a perguntar ao Sr. Antônio se Pedro era algum parente da família que começou a trabalhar na empresa. Antônio lhe respondeu que não e lhe perguntou por que pensou isso. Cláudia respondeu que o achou muito parecido com o irmão de Antônio, para não lhe dizer que parecia muito com ele. Esse encontro havia deixado Cláudia muito inquieta e pensativa, pois, há muitos anos atrás, ela e seu esposo haviam perdido um filho de 3 anos ao voltar de uma viagem de férias em um aeroporto. Cláudia não conseguia parar de pensar no encontro do parque e decidiu investigar a vida de Pedro e Mariana. Não demorou muito e ela descobriu que, na realidade, Mariana não era a mãe biológica de Pedro. Ao descobrir isso, Cláudia decidiu falar com seu marido e contar suas suspeitas de achar que Pedro poderia ser o filho que haviam perdido há tanto tempo atrás. De início, Antônio se negou a acreditar na teoria de sua esposa e preferia não mexer num passado que lhes havia causado tanto sofrimento. Porém, ele logo começou a observar ainda mais a Pedro, em sua forma de trabalhar e em pequenos detalhes de sua personalidade, que, curiosamente, era muito parecido à sua maneira de ser quando era mais jovem. Isso o deixava muito intrigado, especialmente quando sua esposa voltava a lhe falar dessa possibilidade. Certo dia, quando sabia que seu esposo não estaria em casa, Cláudia resolveu convidar Mariana para lhe visitar em sua casa. Mariana estranhou muito o convite, porém decidiu aceitar sem dizer nada a Pedro, pois sua intuição lhe dizia que era algo muito importante. Cláudia a recebeu muito bem, lhe ofereceu café e logo depois de uma conversa descontraída, decidiu que era o momento de dizê-la por que havia lhe convidado à sua casa. Perguntou-lhe então por Pedro, com que idade o havia tido e por que havia lhe dado este nome. Mariana sentiu-se um pouco incomodada com as perguntas, mas lhe contou que não era mãe biológica de Pedro, mas sim que havia o adotado em um orfanato em que trabalhava. Neste exato momento, Cláudia não conseguiu se conter e começou a chorar. Mariana ficou muito confusa e pediu a Cláudia que se acalmasse. Aos prantos, Cláudia explicou que há muitos anos havia tido um bebê, porém, na volta de uma viagem de férias, o havia perdido de vista por 1 minuto no aeroporto e nunca mais o encontrou. Não importava em quantos orfanatos e delegacias de polícia ela havia procurado, quantos detetives particulares eles contrataram, ela nunca mais conseguiu encontrar seu filho. E agora ela tinha a certeza de que o havia encontrado e era Pedro. Nesse momento, Mariana começou a chorar muito junto com Cláudio e lhe explicou que ela e o orfanato também fizeram de tudo para encontrar os pais de Pedro, porém nunca havia encontrado nem sequer uma pista. Cláudia lhe agradeceu profundamente por Mariana ter encontrado e cuidado de Pedro por todo aquele tempo. E lhe disse que agora ela queria fazer parte de sua vida, se Pedro a permitisse. Cláudia ofereceu dinheiro para que Mariana a ajudasse na mudança de vida de Pedro, mas Mariana lhe disse que não necessitavam de nada disso e que, com gosto, eram muito bem-vindos a formar parte da família e que não havia nenhum bem no mundo capaz de comprar o amor que ela sentia por seu filho. Cláudia entendeu que, apesar da grande dor que ela havia sentido pela perda de seu filho, Deus
havia cuidado para que outra mulher pudesse sentir o mesmo amor que ela sentia por ele, e cuidado para que ele fosse criado com tamanho amor. E agora, ambas poderiam compartilhar esse amor, fazendo-o ainda maior e melhor. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube lhe avisará sempre que postarmos um vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima!